to Trip. Yeah! E se você tá nesse canal é porque você tá a fim de conhecer as 10, eu disse 10 dicas mais imperdíveis de Paris. E no final eu ainda vou te dar mais uma dica bônus, que é a melhor de todas. E também vou te dizer um lugar que a gente não foi, né, amor? Mas a gente queria muito ter ido. Talvez você coloque aí no seu roteiro e conta pra gente como que foi depois. Então fica ligado. Se você quiser ter mais dicas boas como essa, não esquece de deixar o seu joinha, de ativar o sininho para não perder mais nada e continuar seguindo a gente. Vamos direto para a primeira dica do primeiro lugar imperdível de Paris, que é Sacré-Cœur. Eu ia falar Arco do Triunfo. Você prefere Sacré-Cœur? Eu prefiro Sacré-Cœur. Mas vamos começar com o Arco do Triunfo, Tá. que era a minha vez de falar. E por que o Arco do Triunfo é uma dessas 10 dicas mais imperdíveis? Por quê, amor? Por quê? Você tem uma vista irada lá de cima. Então se você não viu o nosso último vídeo no canal, corre que tem um vídeo mostrando como que a gente chegou até o Arco do Triunfo e também se a gente subiu ou não lá. Mas a vista lá em cima é irada. É isso aí. O Arco do Triunfo tem um valor muito histórico para Paris, porque ele foi construído a mando de Napoleão Bonaparte, aquele mesmo, aquele que ganhou um monte de guerra, fez os cacetes, pintou e bordou na Europa. E fazendo uma conexão maneira com o Napoleão, qual é o segundo lugar que tem a ver com o Napoleão que a gente vai falar aqui? O Museu das Armas! Por quê? Porque o Napoleão tá enterrado lá, meu garoto. Tem uma tumba de Napoleão lá. Muito legal, vale muito a pena conhecer. Chama que eu tô suando. Calor pra caralho, essa luz na minha cara. Além da tumba de Napoleão, o Museu das Armas tem a história da vida das armas do mundo. Então tem uma seção medieval, tem uma seção do Japão. É bem interativo também, né, amor? É muito maneiro, eu vou deixar as imagens aí, vocês vão acompanhar depois. E quanto custa? E custa 12 euros, ou macrons, eu não sei, 12 euros. E aí, também fazendo o link com a atração anterior, o Arco do Triunfo também custa 12 euros para você subir e ter aquela vista maravilhosa lá de cima de Paris. E vamos então para a terceira dica. E a terceira dica é o Louvre. O Louvre, por que você tem que ir no Louvre? Primeiro porque ele é lindo da parte de fora, tem uma pirâmide espetacular, que dizem que é o mesmo formato por baixo da terra, não sei. Mas a gente foi lá, é muito lindo. Ao redor do Louvre também, do lado de fora, só a parte externa já vale a pena. Mas o principal, que você tem que ver chegando no Louvre, é a Mona Lisa. é a Mona Lisa. É um quadrinho desse tamanho aqui, ó. Mas é imperdível. Você pode ir lá, tirar aquela selfie e falar, vi Mona Lisa, ver se ela vai te seguir com aqueles olhos misteriosos e vai dar super certo. Além de fazer um puto exercício. Porque você vai ter que fazer uma batalha campal com coreanos, chineses e todos os outros turistas do mundo que estão lá pra ver a Mona Lisa. Mas você que tá assistindo, se tiver mais de 1,80 m, é tranquilo. Porque os chineses daqui, ó, é tudo 1,5 m. E o Louvre, quanto custa pra entrar? Custa 17 euros. Só aconselho você dar uma olhadinha no mapa antes. Porque você pode escolher exatamente quais as obras que você quer ver. E também uma dica é você reservar uma parte do dia pra você ir passear no Louvre, porque ele é gigantesco. Inclusive a gente se perdeu lá até pra ir ao banheiro, né? Exatamente. E vamos então para a quarta dica. Não é um lugar, não são 2 lugares, são 3 lugares dentro da mesma região. Ou seja, você pega o metrô, faz 3 em 1. É isso. Que é em Montmartre, que é uma das regiões mais famosas de Paris, é uma região boêmia, é uma região bem residencial, que lá você vai encontrar a Sacré-Cœur, que é uma das principais igrejas de Paris, que tem uma vista sensacional da cidade inteira. Você ainda tem uma escadaria, que você pode ficar lá tirando foto, comer uma baguete, tomar um vinhozinho na escadaria. Aliás, é o primeiro lugar sempre que a gente vai quando chega em Paris. Já fomos 2 vezes em Paris. Pertinho da Sacré-Cœur tem o quê? Moulin Rouge. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Que isso! A gente nunca entrou no Moulin Rouge. Mas tiramos várias fotos do lado de fora, já na frente dele tem aquele moinho vermelho, bem maneiro. É bem legal, mas a gente nunca teve interesse de entrar, mas a gente vai deixar o link aqui também se vocês quiserem. O que é a terceira combinação? Entre o Moulin Rouge e a Sacré-Cœur tem o Le Mur de Jetem. Que isso, deitei no francês agora. É aquele famoso muro de Eu Te Amo, todo de azulejo, tem Eu Te Amo escrito em mais de 300 idiomas. A gente já falou 2 vezes, é bobinho, um muro. Não, é legal pra caramba. A única dica que eu te dou é chegue muito cedo, ou mais pro final da tarde, porque fica lotado. E vamos lá então para a dica número 5.
Também são 3 dicas, cara. A gente tá dando várias dicas ao invés de uma só. Não são 10, não são 10. Ile de la Cité. E o que seria Ile de la Cité? A Ile de la Cité é uma ilhazinha no meio de Paris, onde está Notre Dame, que infelizmente pegou fogo, Mas ainda dá pra você ver do lado de fora, dá pra entrar. a Saint-Chapelle e a Conciergerie. O que é a Saint-Chapelle? É uma igreja, uma catedral gótica, no meio de Paris. Então você imagina aquela cidade histórica, com vários prédios novos, várias coisas muito antigas, com uma catedral gótica no meio. Eu falei catedral, mas não tem problema nenhum, é isso. É muito bacana, ela tem uns vitrais sensacionais, então assim, se entrar de dia, coincidência do sol, fica lindo. Do lado da Saint-Chapelle tem a Conciergerie, que já foi de tudo, já foi casa de rei, já foi palácio, já foi inclusive prisão da Maria Antonieta. Você sabe quem é? Se você não sabe quem é, Google. Porque aqui é um canal de viagem, não é um canal de história. Eu digo pra vocês quem é, Maria Antonieta. Senta que lá vem a história, depois ele Ela foi odiada pelos franceses e por isso que foi pra guilhotina. E por que ela foi odiada? Agora eu fiquei curiosa. Ah, Google. Isso aqui é um canal de viagem, não é um canal de história. E quanto custa ir pra Saint-Chapelle? 10 euros. E pra Conciergerie? 9 euros. E pra Notre Dame? Nada, porque você agora não pode mais subir os degraus pra ver lá o Corcunda, porque pegou fogo, infelizmente. Mas você pode entrar de graça, assistir uma missa, e do lado de fora é muito lindo, vale muito a pena. A gente vai deixar também algumas fotos pra vocês verem aí, beleza? Então vamos lá para a dica número 6. A dica número 6 é muito simples, fácil, ótima, maravilhosa e linda, que é de grátis. Pra você que acha que é caro andar em Paris, não é caro. É grátis, é em euro, é em Macron. Mas você tá andando pelas ruas de Paris, você vai seguir no Rio Sena. Essa é a dica. Cara, qualquer lugar que você vá seguir no Rio, ao redor do Rio tem várias escadarias onde você pode fazer um piquenique, né? Tomar um vinho, comprar uma baguete, que a gente fez isso várias vezes. Já viu que é a segunda vez que eu falei isso, porque é caro comer, né? Porém, é muito lindo. Você pode também fazer passeios de barco pelo Rio Sena, né? No famoso Bateau Mouche. Então vamos para a dica número 7. E a dica número 7 também é de grátis. Eu isso, adoro cara? coisa grátis. Foi um lugar que a gente descobriu meio que sem querer, pesquisando, que é um parque do lado de fora da região metropolitana de Paris. Chama Bois de Boulogne. Qual o nome? Bois de Boulogne. Je m'appelle Claude. Je le bleu bleu. Je m'appelle Claude. Je t'appelle Blue. É um parque onde os franceses vão passear, vão caminhar. É uma área enorme para fazer exercício. Eles correm, jogam futebol, passeiam com os cachorros. É excelente para passar o dia também, levar suas coisinhas, fazer um piquenique. E no meio desse parque tem uma ilhazinha que tem um restaurante que é fenomenal. A gente vai deixar depois aqui o nome do restaurante. Sério? É e muito foi bom. o lugar que eu comi o melhor foie gras da vida. Não foi um achado. De fato, a gente sei lá como é que eu descobri aquele lugar. Vamos para a dica número 8, que é o Château de Versalhes. Nada mais é que o Castelo de Versalhes. É isso. Com um esplendoroso jardim. Não é só um castelo. Não é qualquer. Não é O castelo é maravilhoso. É histórico. Tem uma sala de espelhos gigantesca, assim, famosa no mundo todo. Muito linda. Tem um parque enorme onde você pode alugar pedalinho, caiaque. A gente alugou bicicleta e andou por lá. Passou uma tarde maravilhosa lá. A entrada custa de 20 a 27 euros. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. E aí vai depender muito se você quer ver um show de fontes que tem lá com música da época. Eu lembro que quando a gente foi, a gente caminhava pelos jardins ouvindo aquelas músicas antigas, como se a gente estivesse num baile, né, na época medieval. Versalhes é fora de Paris. Ou seja, você precisa pegar um trenzinho e em 30 minutinhos você chega, é bem pertinho. E vamos para a dica número 9. Tá chegando, galera. Calma, tá acabando. Qual é a dica número 9, amor? É um lugar maravilhoso e que também é grátis, que é os Jardins de Luxemburgo. Ai, o Jardim de Luxemburgo é tão fofo. É lindo, se for na primavera então ele vai estar maravilhoso, totalmente florido, colorido. É lindo, as pessoas vão com as suas famílias passar uma tarde lá. É um lugar muito bacana para você fazer um piquenique, para você tomar um vinho também, para você relaxar e curtir a paisagem de Paris, que é sensacional. E chegamos agora, eu sei que você tá esperando. Cadê ela? Cadê ela, mais famosa? Torre Eiffel.
não tem como ir pra Paris sem passar pela Torre Eiffel. E tem uma curiosidade, a gente já foi 2 vezes, a gente adora, acha lindo, maravilhoso. Eu chorei a primeira vez que eu fui pra lá e vi a torre acesa. Olha, que linda! Nossa! Porém, contudo, todavia, nunca subimos lá. E a dica bônus tem a ver com isso, eu vou dizer mais à frente. E as Por quê? pessoas falam, ah, mas seus livros de trip, se for pra Paris e não subir na torre, você não foi pra Paris. Mentira, lê do engano, jovem. A gente foi pra Paris 2 vezes, não subimos na torre, mas adoramos a torre, tiramos várias fotos da torre. Mas se eu tô indo pra Paris, um dos motivos é ver a torre. Se eu quero ver a torre, a melhor coisa é achar o melhor lugar para ver a torre. É aí que entra a dica bônus. Super dica bônus, que é a Torre de Montparnasse. Exatamente. Muito pouca gente sabe que a Torre de Montparnasse é a torre mais alta de Paris e é o lugar onde você tem uma vista panorâmica 360 de toda a cidade e da Torre Eiffel. É a melhor vista da Torre Eiffel, assim, você está no lugar mais alto da cidade, sem nada na sua frente e tem a torre totalmente na sua frente, assim, desimpedida. Se você tiver com uma câmera um pouquinho melhor, então você vai tirar fotos incríveis da Torre Eiffel. Você chega na torre, paga 18 euros e chega até o 56º andar, 56. É, né? 56. E aí você tem aquela vista sensacional, panorâmica. Essa é a dica bônus. Quer ver a Torre Eiffel do melhor lugar do mundo? Vá para a Torre de Montparnasse, que você não vai se arrepender. Mas se ainda assim você quiser subir na torre, custa de 10 a 25 euros para você subir. Depende se você quer ir de escada, se você vai de elevador. Agora vamos falar finalmente, mas que lugar, seus livros de trip, vocês gostariam de ter ido e não foram? Que lugar é esse que nem eu sei? Que são as catacumbas de Paris. Pô, deve ser muito interessante, porque toda hora que você pensa em Paris, você já pensou que tinha uma catacumba? Onde fica, amor? A Catacumba de Paris é uma cidade embaixo da cidade. É um ossário, assim, é um cemitério onde os ossinhos lá, as pessoas estão enterradas uma em cima da outra, nas paredes. É uma parada assim. Muito louca. Então, se você foi, deixa aqui nos comentários se valeu a pena o passeio, se você sabia que existia catacumbas de Paris, né? E se você gostou dessas dicas aqui dos seus livros de trip. E se você quiser saber quanto custa ir para Paris, fica ligado no próximo vídeo que seus livros de trip vão fazer aqui. Então, galera, um beijo, espero que vocês tenham gostado e tchau!